de Jesus. Fala que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e a mesa ali do incenso fala que de Jesus, o homem que teve uma vida de oração incessante que agradou o Pai. Então, amados, esses detalhes são muito importantes para entendermos a economia divina. Amã está pedindo adoração e Esther vai até o rei, e o rei, ela achou graça, ele estende o cetro, ela toca na ponta dele, peça a rainha Esther, e até metade do reino se te dará. Aí ela, faça um banquete, e chama lá o Amã. O Amã falou, poxa, a rainha mandou me chamar, eu sou ainda mais do que o mais, eu estou para frente. E falou com a sua mulher, acho que é Zera, esqueci o nome da mulher, e Zeres. E ele vai para lá, aí ela faz aquele comidão e tal. E depois a sua mulher orienta, fala assim, olha, você vai falar com o rei que se deve tomar algumas providências lá contra esse povo que não quer te adorar, contra esse Amã, nós vamos enforcar esse cara, esse Mordecai, vamos dar um jeito, faz uma forca aí de tantos metros para ser visto de longe. Então ele prepara uma mega forca para o Salvador Mordecai. Mas Esther agora, entendendo o propósito, ela é iluminada. E depois ela fala para o rei do que havia acontecido. E nós sabemos o final dessa história, eu não quis entrar muito nesse detalhe. Ela entendeu o propósito para o qual ela foi constituída. Você já entendeu o propósito para o qual você recebeu esse cargo, esse chamado, esse lugar dentro do reino? Por que Deus te permitiu ser mãe, te deu esse filho, essa filha, te permitiu ser pai, sacerdote, ter esses filhos? Você vai ser aquele arco que se curva para atirar as flechas, que são os filhos, da direção, provisão, proteção e direção aos seus filhos. Vai proteger a sua casa, a sua prole, sua esposa, vai ser sacerdote. Vai pensar mais no seu propósito, hein? Mais do que na sua reputação. Quantas vezes a gente se rebaixa, a gente aceita algumas coisas que não são de luxo, a gente se acomoda a coisas menores, mas pensando que o reino vai ganhar com isso. A gente abre mão de grandes pompas e honras, e Mordecai fez isso. Só que o rei sonhou uma madrugada também. Insônia, olha, insônia vem para às vezes a gente descobrir coisas, abrir o livro. E quando o rei teve insônia, quando eu acordo e não consigo dormir, eu falo, então eu falei, é hora de eu abrir o livro. Vou abrir a Bíblia e vou orar. E o rei abriu o livro e descobriu que alguém tinha salvo o rei. E falou, o que deram para esse homem? Não deram nada. Ele falou assim, então agora eu vou perguntar para Amã. Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei quer honrar? Mas o Amã era cheio de orgulho, é carne, vaidade pura. Tem que dar a ele o anel do rei, o cavalo do rei, exaltá-lo na praça e tal. E no final a gente sabe, eu estou correndo muito, atropelando, trazendo textos e voltando, sabemos que Mordecai, o Salvador, foi honrado. Aquele que pensa nos propósitos acabam recebendo da parte de Deus honra. Sem humildade ninguém recebe honra. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Portanto, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, Ele vos honre. A honra vem do Senhor, e faz muito bem quem está atento a isso, e dá honra a quem honra. Você sabe distinguir quando você está diante de pessoas que você deve seguir, distinguir, ou você anda só pelas aparências, pelos títulos, e não enxerga que você precisa perceber as autoridades constituídas por Deus. São elas que vão te projetar. Comece a abandonar a autoridade.
Começa a abandonar, andar longe de pessoas que são arcos. Você nunca será projetado. Vai tentar pela sua própria força. Tem pessoas que não têm push. Aprendi essa palavra aí com o bispo Gustavo, daqui a pouco vai estar ouvindo essa mensagem, tenho certeza. Vou enviar para o grupo. Tem pessoas que não têm push, ou seja, não tem autoimpulsão. Deus levantou pessoas que têm. E essas pessoas podem te atirar longe. E muitas vezes as pessoas te atiram. E quando você está lá na frente, você fala assim, eu cheguei aqui pelos meus méritos. Olha aí na política nacional, quanta gente foi no post do JB e depois chegou lá e disse, não, eu cheguei aqui porque eu cheguei. E todo mundo sabe que foram eleitos por causa do post de alguém que estava num lugar de honra. Não estou dizendo que ele é melhor do que ninguém, que ele não erra, que a gente não pode vir se decepcionar com ele, não é isso. Eu estou analisando os fatos do momento. Os fatos do momento são esses. Quem decidiu votar nele tinha seus anseios e teve esperança de que a partir dele pudesse haver mudança, seus anseios, sua voz fosse ouvida nas altas cortes, e votaram nele. Agora, quem ele será, como é que vai ser, está nas mãos de Deus. Deus é que detém o domínio sobre isso. Mas voltando a Amã, então foi enforcado na forca que ele preparou. Homem que não aprendeu nunca. O orgulho, a vaidade, a soberba, a pompa, a distinção, o título, falaram mais alto. Foi enforcado. Sua mulher, ele deu ouvido a sua mulher, que mandou ele preparar isso tudo. Não era hora de ele ouvi-la. Ela não conhecia os bastidores do que o Espírito de Deus estava fazendo, estava agindo. Mordecai estava atento. Ainda bem que a Esther ouviu, hein? A Esther estava quase abrindo mão, falando, mas aí eu vou morrer. E minha reputação? Mas ela, teve um estalo. Mordecai tinha push. Mordecai impulsiona. Mordecai salvou na infância. Ele deu cobertura. Mais tarde ela se torna uma rainha e Mordecai está lá fora. Mordecai salva o rei de uma conspirata. Mordecai agora vai a ela e a salva da tentação, porque ele pensava na nação, ele pensava no macro e não no micro. Ele pensava no propósito do projeto. Esther, lembra de quando você era Adassa? Lembra de quando você era murta, espremida para dar bom cheiro? Chegou a hora, Esther. Você não veio para ser estrela só para ficar aí, ó. Ah, que brilho lindo eu tenho. Deus te colocou aqui, ó, para isso, para salvar o seu povo, Esther. Pensa nisso, irmão. Você está afastado do fronte, não tem exercido o seu ministério, está fazendo só o mais ou menos, pondo a culpa no coronavírus. A gente não pode reunir, mas não há necessidade só de reunir, é maravilhoso, eu tenho lutado por isso, tenho me exposto. Às vezes a gente vem para o Facebook e publica algumas coisas, a gente está se expondo, mas fazemos isso por amor, porque isso chega a quem deveria chegar. Não te ouviria numa conversa, mas ouve quando isso é publicado e tem participações. Então, às vezes, a gente se expõe nas redes e não é fácil se expor, não é fácil. Eu não estou falando de expor a sua vida pessoal, sua família, ficar contando, briguei com A, briguei com B, quem te viu passar na prova não te ajudou, ou te ver na bênção, não é nada disso. Isso aí é tolice, infantilidade. Ficar aqui contando a vida em Facebook. Estou dizendo expor posicionamentos, posturas. É preciso expor posturas. Foi isso que Mordecai ensinou, foi isso que eu aprendi nessa caminhada de oração. Cheguei aqui com o coração fervente, estudei muito esses detalhes e Deus falou no meu coração, anotei, passei, o rascunho está aqui, ó, passei rapidamente alguns detalhes, alguns nomes. Então, há diferença entre buscar a honra própria, confrontada com projeto de vida. Mordecai pensou em propósito, projeto de vida. Amã pensava só em orgulho, honra própria. Esther quase cai
na tentação desse reino, que era um reino de exibição. Mordecai a salva. Ela pensou no título, na nobreza. Mordecai falou, há um propósito. Então, a diferença, irmãos, entre propósito, biografia, a biografia, honra própria. Há diferença entre essas coisas. É isso. O dia que você tiver uma insônia, vá abrir o livro, vai descobrir que tem gente importante no reino de Deus, vá orar por elas, vá orar pelos órfãos, pelas viúvas, vá orar pelos nossos irmãos que estão na Índia sofrendo, pelas meninas que são vendidas pelos pais no Nepal, há irmãos nossos lá dando a vida por isso, há servos de Deus vivendo pro reino e não vivendo o reino. Vai orar pelo seu pastor, pelo seu líder. Ele está parado? Há pastores que estão fazendo de tudo para o rebanho. Vem para a igreja, irmão, vamos reunir, vamos encontrar, vem para uma live. E há outros que estão dizendo, não, vamos ficar quietinho, vamos ficar quietinho. Vamos fazer, não dá para fazer nada, dá para fazer sim. Você pode ajudar a gente nesse tempo. Pede a Deus sabedoria. Seja como Mordecai, um salvador, um homem que pensou em propósito, não pensou em biografia. Lembra do Sérgio Moro, ele disse, eu quero salvar minha biografia, então, que fique sua biografia. Se está certo ou errado, isso aí o tempo vai dizer, ou talvez nem diga, isso não importa, mas eu aproveitei a palavra dele. Pense no todo, pense macro, pense na igreja. O que Deus quer para a igreja? Por vezes a gente vê que a igreja está indo na direção e você tenta avisá-la, não vamos nessa direção, isso vai dar errado. Mas por vezes líderes da igreja, não, nós queremos isso aqui e tal. Então tá bom. Não vou também matar a igreja, vou padecer junto com ela. Quem sabe lá na frente Deus dará o escape à igreja. Então pensemos na igreja. Amém? Há muita coisa que a gente poderia falar, mas eu vejo que isso aqui é o mais importante para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal, que Deus nos livre do olho sujo, da boca maldita e da mão imunda. Que o Senhor proteja seu lar, sua casa, seu ministério. Que Deus abra seus olhos para o propósito e o desvie da busca da honra própria, te desvie de Amaleque, te desvie de Agag, dos Agagitas, te desvie de ser um Amã, o homem que só pensa em condecorações. Isso traz lepra. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Glória a Deus.